Aí, pessoal, já estamos de volta, hein? Vamos voltando aí para a live. Assim que a professora chegar, vamos chamá-la de novo aí, hein? O papo está muito bom, graças a Deus, está muito produtivo, acho que com ensinamentos excelentes para a gente. Então vamos voltando aí, pessoal, e vamos tentar responder as perguntas de vocês aqui, tá certo? A gente está no manejo, grande Normando aí, grande amigo. Esperar o professor entrar para a gente continuar. Grande professor, grande amigo. Aí, vamos voltando, galera. Vamos voltando que é bastante importante essa live. Não, não é Sibeli, não, tá errado. É Anideb aqui. Como é que eu faço aqui, cara? Aí, pessoal, tô aqui com o Enzo, meu assessor, nessa área de tecnologia, eu tô faixa em color, hein? Aí tenho que procurar os mais graduados para justamente me orientar. Pronto, professor, estamos de volta. A galera está voltando. Vamos ver se volta a galera que está assistindo. A galera tá bastante participativa, né? E tem várias perguntas que a gente vai fazendo, estão passando para a gente aqui. A gente vai, dentro do possível. Grande Pedro, Pedrão, aí, ó, grande professor, grande amigo e aluno, que hoje não está mais aqui na Bahia com a gente. Aí tá participando também da nossa live. E aí, pronto, vamos aí. Pode continuar naquele fio que a gente deixou. Pode dar continuidade aí. Muito bom estar ouvindo a senhora. Ok, então é isso. Tem perguntas, aí a gente vai falando, né? Eu acho interessante, tem uma metáfora que é bem interessante, uma metáfora tibetana, né? Que fala sobre a mente, né? A mente não treinada é um elefante no cio enfurecido, movido por suas aflições, causando estragos por todo lado. Então, eu acho que isso já é um estímulo para a gente praticar, né? Porque É isso. imagine, a mente como um elefante no cio, né? O elefante é só estrago, né? Se a gente não cuida das nossas emoções, a gente precisa cuidar, né? A gente precisa entender que os pensamentos não são não são a gente. Eu acho que isso é bem libertador, assim, isso é uma coisa bem bacana, porque a gente se identifica com os pensamentos. Então, na meditação, por exemplo, uma orientação dos mestres budistas é você não se deixar arrastar pelo pensamento quando você estiver meditando. Então, aparece um pensamento, você olha para ele no sentido e reconhece pensamento, só isso. Você bota lá o carimbinho, um pensamento, né? Surge outro pensamento, pensamento. Porque você está organizando sua energia para estabilizar sua energia, que é o primeiro terreno da meditação. É a gente poder estabilizar esse solo, né? Buscar um solo estável para a nossa energia. Porque outra metáfora que é dita também sobre nossa mente, no budismo, é que a mente é um cavalo selvagem. Também é interessante. Ela precisa ser domada. Senão a gente vai para lá, vai para cá, vai para e fica totalmente, né, sem saber para onde está indo. Outra metáfora ainda usada também sobre a mente é o macaco que pula o tempo todo de um galho para o outro. Então, assim, a gente precisa acalmar essa mente. Então, a proposta da meditação é esse convite, né? Olhar para a nossa própria mente, ganhar intimidade com essa mente, não se apavorar com o que ela está ali transmitindo, porque a nossa mente é como, a gente pode usar também uma metáfora bem interessante para a mente. Nossa mente é como o céu, ela é ampla, ela não está dentro, a gente tem a impressão assim de que é como se a mente estivesse dentro da nossa cabeça e dentro do nosso cérebro, mas a mente é muito mais ampla. Então, a mente não é minha. A gente tem que desconstruir essa ideia desse meu, dessa minha mente,
né? E quando os pensamentos chegam, a gente não identificar com eles, porque a gente vive em uma sociedade que tem todo tipo, veicula todo tipo de informação, de mensagem. Então, a gente, de alguma forma, aquilo atravessa a nossa mente. Então, quando a gente está meditando, aparece, às vezes tem pensamentos agradáveis, aí a gente já quer se agarrar a eles. E desagradáveis, a gente quer, né, fugir ou a gente se identifica com eles e aí fica com a energia desagradável, porque está pensando, tendo pensamentos negativos. A gente não tem que se agarrar a pensamento nem agradável nem desagradável. Então, ali são. A mente, é bom a gente entender como esse céu amplo, livre, aberto. No céu transita avião, foguete, naves, pássaro, pipa, um monte de coisa, né? Nuvens. Mas, assim, o céu, isso não fere o céu. Isso não abala o céu. Isso não macula o céu. O céu continua lá. Mesmo que tenha raios, tempestades, né? Então, assim, a gente lembrar que essa mente é esse espaço amplo. A nossa natureza é livre. E a gente não tem que se agarrar nem se identificar. Porque tudo passa, o pensamento passa. Ele é como um tecido do sonho. Ele não tem substância própria, né? Então, assim, isso tudo é libertador. À medida que a gente vai ganhando esse conhecimento, é um conhecimento, inclusive, prático, né? É um conhecimento prático, é um conhecimento de se praticar, de se cultivar. Então, a nossa mente, a gente precisa cultivar, né? Lembra uma horta. Para a gente ter a horta, para a gente comer o alface, comer a couve, a cebolinha verde, a gente não vai já conseguir. Antes de chegar lá, a gente tem que preparar o terreno, ver se aquele terreno está realmente fofo, irrigado. Então, é um cultivo de intimidade, para que os frutos, né, possam ocorrer, no sentido de da gente poder liberar também o que precisa ser liberado e a gente não se identificar. Porque o nosso ego é tão danado que a gente quer achar que tudo que entra tudo que transita na nossa mente é nosso. E aí é um presente de grego, né? A gente tomar, eu digo sempre, a nossa mente, a gente pode também usar a metáfora de uma grande estrada, né? Uma estrada e que os pensamentos são os carros, os ônibus, os caminhões. A gente pode ficar na beira da estrada olhando os pensamentos, deixa lá passar, deixa eles transitarem. Eu não preciso pegar a carona, comprar o ingresso para subir no ônibus, nem no caminhão, nem no carro. Pensamento chega, pensamento vai. A gente não precisa se identificar com eles. Então, isso é uma prática, isso é um exercício. E isso nos salvaguarda, nos deixa tranquilos, independente do que está circulando de pensamento na gente, para a gente se desidentificar com eles, né? Então, é importante. E isso a gente só consegue praticando, né? Então, a gente tem que ter paciência, porque na horta a gente planta, cuida do terreno para depois usufruir. Então, tem gente que diz assim: eu não consigo meditar. Imagine. Olha o boicote aí do ego, ele chega com tudo. E chega mesmo. Porque, assim, aí diz: eu não consigo, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo. Mas a gente tem que lembrar uma coisa: que quando a gente para, né, para meditar, a gente está se organizando melhor. A gente está, né, organizando, inclusive, nossa energia. Então, na hora que eu for fazer o que eu precisar fazer, eu vou estar melhor organizado. Eu não vou estar feito o macaco que pula de um galho para o outro, eu não vou estar igual o elefante no cio,
né? Que qualquer coisinha tira você da estabilidade e qualquer fala mais assim agressiva, você vai responder também na agressividade. E se você medita, na verdade a gente medita para criar uma plataforma de observação. Professora, Tá? tem um amigo meu aqui, o Normando, ele é professor de educação física também, como eu, é professor de yoga. Ele fez uma pergunta: quem se entrega à vaidade e não se entrega à meditação, com o tempo invejará aquele que se esforçou na meditação? E outra Não é perguntou: quem se entrega. ele botou, quem se entrega à vaidade e não se entrega à meditação, com o tempo invejará aquele que se esforçou na meditação? E outra pergunta foi: como cultivar essa paciência, né? É, é, Aham. a gente vê que ele quase fez uma constatação, né? Do que é. Eu acho, Mais isso. o que eu acredito muito assim acho que todos nós já meditamos de alguma forma sem saber que estamos meditando, né? Porque eu acho que isso é inato da gente, momentos que a gente procura, isso que a senhora falou, já estudei, que os pensamentos vão vir, mas você tem que deixar ele fluir como as nuvens no céu. Eles vão passar e até o tempo que você vai conseguir um equilíbrio, que eles vão passar e você não vai entender. Então, não vai precisar chamar tanta atenção de você. O que eu observo, que a senhora fala cada vez mais, que a senhora disserta, eu observo que a meditação é um dos trabalhos individuais que mais ajuda na coletividade. O mestre Carlos Gracie Jr. ele fala o seguinte: se todas as pessoas praticassem arte marcial, o mundo seria melhor, porque as pessoas respeitariam mais as outras, sabiam do seu potencial e não usariam de forma errada. Você teria uma boa alimentação, você procuraria estar em ambientes melhores. Eu acabei de ler um livro há algum tempo atrás, O Poder do Hábito. E ele fala muito sobre isso. Nós somos guiados, teleguiados, sem saber da influência, por causa da mídia, a mídia polarizada, a mídia que quer vender. Então, se eu quero aquela coisa, eu tenho que criar dificuldade para vender facilidade. Então, eu tenho que criar uma situação as pessoas, porque as pessoas são mais doentes. Eu estudando sobre programação linguística, essa questão, não consigo, não posso, eu posso. No momento, eu não consigo. O não tem uma força muito grande. A mente, ela está aberta. Ela não seleciona o que é bom, o que é ruim. Então, a informação que você manda, ela fica por certa. Então, eu me recordo da minha época, eu comecei a praticar o judô, isso foi aos 13 anos. Dos 13 aos 16, 17, eu ia para a competição, perdi e voltava. Aí o meu mestre, Ciro, o judô, vai treinar o que você perdeu. Eu ia, treinava, voltava, perdia de novo. Mas uma das poucas qualidades que eu tenho é a persistência. Eu sou teimoso. O Capricórnio que é um pouco teimoso. Mas eu não desisto. Eu apanho, mas vou. Aí depois comecei a ganhar as competições, comecei a melhorar, comecei a viajar. E eu senti que as coisas não mudaram as dificuldades. A minha ótica de enxergar que mudou. Então, essa questão que a senhora falou de ter uma. Eu vi uma vez uma matéria do saltador, do salto com vara, o Sergei Búbica. Ele disse que todas as vezes que ele participava das competições, ele praticava em auto-hipnose. Uma coisa que eu vi interessante, quando uma vez eu fui orientado por doutora Mônica Cardino, nutricionista, ela me perguntou: como é que você fica na hora da competição? Você fica muito ansioso, muito nervoso? Isso não, doutor. Eu já fico, isso há uns 10 anos atrás, quando eu competi, quando eu fui para o campeonato fora, eu disse: não, eu fico tranquilo. A mesma forma que eu estou conversando com a senhora, meu batimento está igual. Então não vou aumentar tal substância, porque você não vai catabolizar, não vai perder muito glicogênio com a adrenalina. Então, era a forma. Hoje eu entro para a competição como eu estivesse conversando aqui. Eu vou com uma serenidade. Eu fico ansioso antes, quando está a chegar, aquela ansiedade de chegar. Mas na hora, eu consigo entrar no equilíbrio, de tentar estar no desconforto confortável. Então, eu acho que esse processo, a arte marcial é muito importante. Sem menosprezar nenhuma atividade esportiva, mas a arte marcial nos ensina a ver as dificuldades como desafios. Eu tenho que superar, mas eu tenho que superar o outro. Não, competir significa os dois irem para o mesmo caminho. Eu nunca vou competir com o meu adversário, eu vou competir comigo mesmo. Ele é apenas um espelho de como eu estou no momento. Então, tem que ter a visão do adversário. O mestre Carlos ele fala o seguinte: quando você for lutar pela sua escola, não vá por raiva, nem para querer vencer o outro. Vá por amor à sua escola. Vá por amor porque você acredita. Eu acho que o amor é o veículo de conquistar tudo.
Então, a raiva é momentânea, mas a gente tem que ter esse veículo de pensar sempre em ajudar, em entender as situações. Eu acho que o princípio de conhecer a si mesmo é importantíssimo. Eu vi, e a senhora, na fala anterior, a senhora falou, eu vi a frase de Chico Xavier, ele falava que tudo passa. Nada na vida, ainda mais a coisa ruim, o mal momentâneo que a gente pensa, ele não é um ruim todo. Hoje eu sofro coisas que talvez eu tenha sofrido antigamente, mas a minha ótica de vida, a experiência, as porradas que a gente vai tomando e vai aprendendo, porque o sofrimento também é uma alavanca de crescimento, né? Infelizmente, a maioria de nós ainda usa muito mais ela do que os outros recursos que nós temos, mas a importância disso, do autoconhecer. Eu tenho pessoas, amigos, que viveram numa profissão o tempo todo e de uma hora para outra descobriram a música, começou a estudar música e hoje trabalha como músico. Então, às vezes, tanto tempo que a gente não se descobre, né, por causa de uma imposição social, de uma imposição de não, você tem que ser o vencedor, aquela coisa, como você falou anteriormente, é meu, tudo é meu, é meu, é meu. Então, acho que a humanidade está passando por um processo que ela tem que ver a coletividade. Ela tem que ter um processo, tem que ser um processo de ajuda. Enquanto a gente ficar vivendo no nosso mundo só, olhando sempre para o nosso umbigo, a situação não vai mudar. Então, a gente tem que ceder para essas situações, com a passividade, no sentido da calma, não a passividade de aceitar as coisas, mas a passividade de entender. É aquela coisa que ele fala assim, pô, inspire 10 vezes antes de fazer alguma coisa. A respiração tem uma importância muito grande. Um dos mestres, o mestre Hélio Gracie, ele falava que quem precisa brigar é o covarde. Ele tem que provar alguma coisa a alguém. O que é valente, ele entende. Por acaso, eu tenho um conhecimento de arte marcial que eu posso matar uma pessoa. Então, o jiu-jitsu ele nos oferece a situação de contenção. Eu posso conter uma pessoa, não causar danos a ele, se ele não progredir, e de uma forma, usando a força de uma forma progressiva. Então, a gente consegue, através de se defender, até a própria. Eu acredito muito na energia, e, pô, eu pratico arte mais há 41 anos, então eu não me envolvo em confusão, eu não vou em locais que eu posso ter acesso a isso. Então, eu procuro criar uma egrégora. Eu falo assim, professor, a minha escola não tem um problema de alunos brigando em rua, não tem. Porque de forma egrégora. A academia tem energia boa. Não, é vocês que formam energia, aqui é parede. A parede vem a energia de vocês. Então, por que meus alunos não se machucam no treino? Por que quando eu treino forte, a gente procura ver isso? Porque a gente observa esse. Uma vez chegaram para o mestre Carlos, hoje que esse bar está com mais de 900 escolas no mundo, e perguntaram ele se ele é Midas, porque tudo que ele pegava virava ouro. Ele falou, não. Quando você conspira o bem, o universo ajuda. Então, o universo está buscando veículos, pessoas que levem através da palavra, através das ações, positivismo. A gente vê muita crítica, muito julgamento, mas pouca ação. Então, nós que somos formadores de opinião, nós temos uma missão muito importante, muito difícil. Nós temos que brigar contra nós mesmos e tentarmos passar coisas boas para os outros e fazer a praxis com a gente. Né? Não adianta dizer, faça isso. Eu vi uma vez um nutricionista falou o seguinte, professor, eu não faço dieta no momento para crianças. Por quê? Porque eu passo a dieta para uma criança, o pai está comendo pernil de porco, tomando cerveja, comendo gordura. Meu filho, coma alface e cenoura que é bom. Se a criança tem um pai como super-herói, como exemplo, então a mudança tem que ser coletiva. Não adianta eu querer me montar, viver numa redoma, que eu estou perfeito, que eu sou correto. O que vai me fazer melhorar é a convivência. Como vai reagir uma pessoa que me agride? Eu vou agredir do mesmo jeito? A energia é semelhante. Então, aquela coisa que fala, não dê a outra, quando lhe bater numa face, não é para dar a outra, mas dar a outra não é outra face para dar a tapa física. É você não reagir da mesma forma que você foi agredido. É você ter um sentimento diferente. Então, acho que esse autoconhecimento, a meditação, junto com outras formas, vai ajudar bastante a gente melhorar. Então, eu acho que esse processo de ajuda que a gente tem que ter é muito grande, desse autoconhecimento. Exato, exato. Em relação ao esforço que foi perguntado aí, assim, o Buda, ele, no processo da iluminação dele, ele passou por uma experiência, né, que viu um tocador de cítara passando no barco
E aí ele teve aquela experiência de que a gente precisa, né, ajustar a corda adequadamente. Nem apertar demais, nem deixar frouxa demais. Então, assim, a prática também, a gente tem que ter esse cuidado e esse acolhimento com a gente mesmo. A gente perceber o nosso limite. Então, a gente não tem que se agredir, né? Ser violento com a gente para que a gente consiga algo na raça. Eu acho que vocês da arte marcial têm isso bem claro, isso vai se configurando na própria disciplina da prática da arte marcial, né? Então, esse cuidado de não deixar a prática solta, assim, deixar o ego tomar conta do terreno, porque o boicote interno vai rolar, né? Então, assim, já rola antes da gente sentar na almofada, dizendo, eu não vou conseguir, eu penso demais. Por isso mesmo a gente precisa sentar na almofada. Porque a gente está dizendo que não consegue, para a gente se superar, né? Superar o boicotador, o ego aí que chega com tudo, né? E é exatamente esse ego aí que a gente vai trabalhar, esse boicotador. Então, assim, eu só posso me aperfeiçoar se eu ultrapassar essa barreira do não, como o senhor disse, a gente coloca o não como uma muralha, né? E aí a gente vai, eu sempre indico assim, a gente começar com 5 minutos de prática, todo dia. Você fica muito mais tempo no WhatsApp, você fica muito mais tempo assistindo uma novela, você fica muito mais tempo fazendo tanta coisa. Então não é possível. Qualquer prática a gente tem que começar pela humildade, né? Que é de pelo pouco, e aí a gente vai se percebendo. Na verdade, a meditação é uma prática de você olhar para si mesmo. E não quer dizer que quando você levanta da almofada, você deixa de fazer isso. Significa que quando eu estou na almofada, eu estou totalmente me dando esse espaço para eu olhar melhor ainda, com silêncio, com imobilidade do corpo. Então, eu vou ter isso mais aguçado. Mas não quer dizer que quando eu saí da almofada, eu abandonei tudo que eu consegui nesse momento de silêncio, de imobilidade, né? Eu jogo fora. Então, assim, é cultivo mesmo, é uma prática de cultivo, como são as artes marciais, uma prática de cultivo, né? Cultivo do corpo, cultivo da mente, né? É um Pro, trabalho como Pro Camila está perguntando aqui, Camila Moncorvo, tem algum mantra para indicar para quem está começando a prática da meditação? ah, então, Camila, minha filhota que mora na Itália. Um Ah, que beijo joia. grande, meu amor. Então, assim, a questão, né, isso são tipos é, vamos dizer assim, possibilidades de você chegar para a meditação, mas isso não é prática necessariamente de meditação. Você pode fazer uma prática só com mantra, né? Uma prática específica só com mantra, porque você aí está usando o mantra é, como estímulo para você ir acalmando a mente, para a mente não ficar pulando, né? Mas essa não é a prática, assim, que eu, por exemplo, indicaria, né? De botar um som, mas se a pessoa está apegada a essa situação de ouvir um barulhinho, botar uma música, como o senhor falou, né, quando a gente conversou, que gosta de relaxar, assim, isso é uma prática de relaxamento. Mas a prática de meditação, a gente não misturar. É importante que a gente não misture. Se você está querendo ouvir mantra ou ficar falando mantras, isso vai dar uma acalmada, assim, vai dar uma estabilizada de energia. Mas a prática de meditação é, como eu disse, é mais que isso, né? É a Vazio, gente né? poder. Oi? Ele tem que entrar no vazio, né? Como se fosse assim, sem muita com a menor interferência possível, né? Isso sem dependência, por isso que eu disse que é uma prática de autonomia. Eu não vou precisar de um barulhinho fora de mim. Se inicialmente eu não consigo de jeito nenhum, a música, use o som de pássaro, melhor do que você não fazer nada.
Assim, é importante que esse momento ser uma etapa do chegar à meditação. A gente pode não chegar diretamente, tem gente que chega mais pelo, né, por essa parte de ouvir, botar uma música, um mantra. É também, cada um vai perceber o que em você ressoa como um lugar de você se acalmar. Eu não estou dizendo que isso não funciona, funciona. É como tem gente que diz, eu só consigo meditar se for de olho fechado, não aberto. Então, assim, a gente indica a prática, né, que eu aprendi, que eu acesso, é o máximo de autonomia em relação a objetos, a dependências externas, né? Então, eu medito, se eu tenho dificuldade de meditar de olho aberto, comece com o olho fechado. Aos poucos você vai abrindo suavemente. É um olhar que a gente deve usar, é um olhar que descansa sobre 45 graus do chão. Então, assim, então nada não é certo, não é correto. Cada um tem que se perceber, e isso é meditar. É a gente se acompanhar. Como é que eu funciono? Então, você vai se, né, tratando e vai percebendo, mas depois que você já está bem, né, já organizou sua energia, ouvindo barulhinho, ouvindo mantra, aí você faz depois uma prática sem essa dependência externa, né? Tome como caminho, um caminho Pronto, para. é isso mesmo. Algumas pessoas perguntaram como adquirir paciência para poder meditar. Eu vejo que as pessoas ainda querem a receita pronta, né? Então, como eu falei, são vários processos. Então, o que é que ele impacienta? Por que ele impacienta? Então, a vida da gente são porquês, né? Por que acontece isso? Por que eu me deixo impacientar? Eu gosto muito de seguir o canal de Sai de Guru. E o pessoal está falando, ele fala isso. Ele, no nível que ele está, ele consegue meditar 3 horas, 4 horas, 5 horas no nível, né? É, Então, agora ele fala, é um processo. Então, às vezes a gente quer, se for observar a medicina homeopática, ela reequilibra a gente, ela não vai no efeito só. Então, tudo na gente é um reequilíbrio. É a questão do conhecimento. Eu procuro dentro das minhas limitações observar o que é sobre os chakras, sobre essa questão de energia. Tudo isso influencia. Mas nós temos uma impaciência muito grande na questão de buscar o conhecimento. Porque o conhecimento nos leva ao autoconhecimento. Então, a Vera aqui perguntou o ritmo da respiração. Eu vejo a respiração, ela causa uma calma, aquela respiração profunda pelo nariz, e soltando, sentindo pela boca. E cada um deve ter seu time, né? Tem gente que, a partir da terceira respiração melhora, ou depois da quinta, da 10ª respiração, você começar a sentir mais seu corpo. Eu já consegui fazer algumas coisas que, por acaso, numa das meditação guiada, né? Porque eu não tenho essa habilidade ainda. Então, você sentir a respiração, começar a sentir fluir seu corpo, sentir até a dormência no corpo, começar a você se auto-diagnosticar, né? Então, a meditação, como a senhora falou, isso é um autodiagnóstico, é você se entender como você está. Então, às vezes, as pessoas buscam assim, um insight, uma solução rápida. Não, como é que eu faço? O que é que eu faço? Às vezes, como a senhora falou, a meditação não é um remédio, não é uma coisa que eu estou com a dor de cabeça, vou tomar um remédio e automaticamente vai passar. Aquilo ali é um aviso de alguma coisa que está desorganizada. Então, geralmente, a gente vai só naquele aviso, a gente tem que ir no porquê. Tá certo? Eu queria dar para continuar, agradecer o apoio da Medvida, né, Medvida Saúde, que nos ajuda nessa live com um grande apoio, e lembrar as pessoas que as lives vão estar nas redes sociais, vai estar no nosso canal do YouTube, da Escola Gracie Barra Prêmio Bonfim, e eu peço que aqueles que quiserem entrar lá, se inscrevam, porque futuramente vai começar a fazer essas lives também no YouTube, para ganhar uma projeção melhor, e cada vez eu estou buscando pessoas nesse naipe da senhora, nessa visão de mundo diferente, né, de que a gente tem que ter. Eu acho que a gente tem que iniciar, a gente tem que ser caminho.
Eu acho que tudo na vida é caminho, até as dificuldades que a gente passa, é aprendizado. Às vezes, nas maiores dificuldades que eu estou colocando, minha escola tem 3 meses fechada, é meu único meio de sustento. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou me reencontrando, me reinventando. Eu estou perguntando assim, meu Deus, me dê entendimento do que eu estou passando. Eu não quero que tire o meu desafio, eu quero que dê entendimento, me ajude a eu buscar formas melhores de enfrentamento disso. Porque acho que quanto mais se afasta do bicho que a gente cria, ele cresce. Então, o enfrentamento interior é importantíssimo. Às vezes, eu tinha medo de uma competição quando eu era mais novo, aí dava dor de barriga, dava aqui. Eu disse, pô, quem é esse monstro que eu estou criando dentro de mim? Então, quando eu fui entender, não, eu vou para lá com o objetivo de aprendizado. Quando você começa a abrir a mente. Às vezes a pessoa, poxa, de você, por que esse tempo todo você nunca se envolveu em briga, não sei o que? Não, porque a energia que eu busquei, os exemplos que eu busquei como mestres, que eu tenho como mestre, não me ensinaram arte marcial dessa forma. Então, a arte marcial tem um processo em mim de mudança muito grande, assim, de eu tentar cada dia ser um pouquinho melhor, com todos os defeitos que eu tenho, que nós todos temos, mas sempre buscar essa melhora. Então, esses benefícios são muito importantes. Então, a gente entender essa mudança que a gente está passando. Então, assim, como você falou, essa conexão com a respiração é fundamental, né? Faz toda a diferença. A respiração é um ponto de contato entre o mundo interno e o mundo externo, né? É um caminho de diálogo. E assim, na meditação, a gente deve ter mais atenção à expiração. Então, a gente ter consciência inicialmente, né, do ar que entra, então eu vou perceber, eu vou valorizar uma coisa que eu nem olho normalmente, eu nem lembro que eu respiro. Então a gente vai ganhar consciência desse ato, que é tão vital para o nosso corpo, né? Então é imprescindível, ele é a nossa representação de quem está vivo, né? Então, assim, esse contato com a respiração, essa consciência da respiração quando sai das narinas e ela vai para. A gente pensa em dissolver tudo, né? Vamos dissolver quando expiramos. O ar vai para fora das narinas e se dissolve no espaço. E a gente não se preocupa com a inspiração. A inspiração, ela chega naturalmente, ela é conexão, ela é espaço. Então, esse exercício é um exercício muito simples de fazer. Todos nós podemos fazer como dever de casa. Agora, em relação à paciência, eu acho a gente tem um pouco que driblar o boicotador. Então, a gente não tem já paciência para meditar, para ficar parado, quem é ativo demais. Então, assim, a gente tem que chegar assim, meio que pelas costas, como quem não está sentando na almofada. Você mesmo vai criando a estratégia de vai indo e tal, vai chegando num lugar mais calmo, vai ali, vai desacelerando. Então, assim, a gente tem que criar essas estratégias e cada um vai perceber qual é a sua estratégia. Em que momento? Eu, como professora, por exemplo, sempre gostei muito de dar aula. Assim, fiz um pouco de teatro na minha graduação, teatro amador, e assim tem uma coisa assim muito do teatro presente na sala de aula comigo. E aí, assim, essa coisa de que você, na hora de corrigir trabalhos, provas, aquilo era a parte mais árdua para mim. Que eu protelava e aí tinha aquela dificuldade. Então, eu sempre entrava pelas costas, como eu estou dizendo. Não, eu botava ali as provas, começava vendo uma música que ligava o rádio, e ali tomar uma água, voltava, ia chegando de suave, criando a paisagem, o ambiente, a ambiência para você ir. Então, a gente pode ir se cuidando também, tendo esse cuidado com a gente, de não ser tão agressivo, né, de não ser violento com a gente. Também no processo
da meditação, porque a meditação é para a gente se acolher, né? E a gente também tá atento ao boicotador nosso, que começa antes de chegar na almofada. Então, É, é uma boa dica essa de então, a gente e, chegar assim. o que a senhora falou é importante, que eu vou fazer a pergunta que a pessoa fez aqui agora. A gente tem que se livrar das crenças limitantes, né? As crenças limitantes travam muito a gente em todos os aspectos. Então, essa mudança das crenças limitantes, que nós temos que saber, nós somos seres em evolução. Então, muitas coisas que eram verdades relativas há um tempo atrás, hoje foram acrescidas de outras verdades. Então, é importante a gente entender essa mutação, essa transformação. Diz que o homem mais forte não sobrevive, sobrevive aquele que se adapta melhor, aquele que entende o processo, né, de crescimento. A Iana, ela fez uma pergunta aqui importantíssima que antes de conversar, eu sempre gostei desse assunto e fui dar uma olhadinha mais sobre, entender mais sobre meditação. E o que ela falou aqui foi citado no que eu observei. Ela falou: o quanto é importante introduzir a meditação com as crianças, já bem pequenas. Alguma dica para esse começo? Ou a importância grande de formar novos cidadãos através de uma mudança de paradigma, de consciência? Então, não aquela máxima que eu acho até um pouco hipócrita, a criança é o futuro. A criança é o futuro quando você cria um presente para ela. Então, essa coisa. Eu tenho 54 anos, sempre dizendo que o Brasil é o país do futuro, que a juventude vai ser o futuro. Então, mas se não dão uma diferença para essa postura, para essa juventude. Então, talvez, e isso ainda está muito enraizado nessas crenças limitantes, dizer, não, eu tenho que dar meu filho condição de ele ser um profissional bom, para ele ganhar muito dinheiro, e a gente vê que hoje o que prioriza você ser uma pessoa de sucesso, eu falo feliz, é a inteligência emocional. A acadêmica, você adquire, mas eu já vi pessoas que eram muito mais inteligentes do que eu no terceiro ano e não conseguiram, deram um branco na prova. E eu não era nenhum exímio estudante, mas consegui passar no vestibular, tive uma nota muito boa na redação, e não era aquela pessoa assim, travada, queria. Então, o emocional, a arte marcial me ajudou muito nisso. De eu, na hora, eu consegui ter um enfrentamento mais tranquilo daquilo, apesar de não ter total. Porque a gente acha que está bem nas coisas, é o total controle de tudo. E não é, eu acho que não é só isso, é você saber. Se a correnteza está me puxando para o lado, eu vou para o lado que ela está me levando e aos pouquinhos vou saindo dela. Então, esse processo. Então, o que a senhora fala sobre isso, a questão de introdução para as crianças, que talvez seja uma mente mais aberta e mais fácil até do que um adulto que já tem tantas crenças limitantes? Aham. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que, assim, é uma coisa que a gente, no mundo ocidental, precisa valorizar. É o silêncio para a criança, o não fazer, né? Então, assim, a gente precisa cultivar, inclusive, músicas instrumentais para a criança ter o momento de ouvir a música, né? Mas só ouvir música. Então, dá trabalho educar, dá trabalho. É muito mais fácil a gente deixar a criança solta como gato, né? Deixa solto. Mas aí depois o trabalho é dobrado, aí não tem mais como interferir. Entra a mesma questão do cultivo, né? Então, ao mesmo tempo, a gente também tem que usar o lúdico com a criança. Então, por exemplo, uma coisa que é bem interessante, que isso é uma prática de alguns mestres, é colocar uma pedra, uma pedrinha, e chamar a criança, vamos ver a pedra crescer. Então, é um tipo de meditação. E aí fica lá, tentando ver a pedra crescer. E aí, mas tem que ficar em silêncio, senão a pedra não cresce. Então, eu acho que isso é uma técnica maravilhosa, né? E a criança, essa coisa desde muito pequena, ela se cultivar o silêncio como um espaço importante, porque no mundo ocidental, nessa sociedade capitalista, a gente transforma a criança em um objeto, um brinquedo, um objeto de consumo, né? Você arruma ela toda bonitinha, imitando o adulto, né? Você
expõe a muito barulho o tempo todo. Então, assim, é importante que você dê e pensar assim, a prática da meditação não apenas como essa prática formal de sentar na almofada, porque a criança ela é um ser muito mais livre que a gente. Então, é você cultivar espaços do fazer, mas no fazer no silêncio, né? Então, você dá aquela, o barro, né? Argila, para, ó, aqui, esse é o momento do barro. Então, você está disciplinando. De tanto até a hora você vai ficar aí brincando com o barro e deixar ela sozinha brincando. Porque isso é meditar, é ela conviver com ela mesma, ela se familiarizar com o que é que a mente dela vai ali produzir de criatividade. Inclusive, a meditação produz um espaço de concentração e de criatividade e de descoberta com o próprio fazer, mas em silêncio, sem tagarelice, deixando a criança no seu mundo. É importante que a gente cultive esse mundo infantil, no sentido de proteger ele o máximo para que ele não entre nem em contato com esse mundo do adulto e que as crianças estão tão precoces em relação ao adulto, imitando, já tão, né? Então, assim, inclusive na questão sexual mesmo, a sexualidade muito aflorada, muito rápido, tudo muito rápido, ouvindo músicas que não são adequadas. Então, assim, buscar, tem os Beatles instrumental para criança, tem os grandes mestres, né, de música instrumental, para você ir cultivando, inclusive na hora do sono, ter uma hora, ter disciplina, né? Disciplina para o sono, então aí aquele momento você, vamos ouvir uma música e deixa, né? Cuida da criança. A gente precisa cuidar da criança e cultivar esses espaços, né? O que a senhora falou o que a senhora falou é muito importante e, às vezes, a gente se sente isolado numa grande sociedade, porque, por acaso, eu tenho posturas que eu não acho que são melhores ou piores que ninguém, mas eu tenho minhas posturas. Então, por acaso, eu não bebo, não fumo, nunca usei nenhum tipo de droga, porque é uma coisa minha. Não foi porque eu tivesse melhor do que eu trouxe, porque é aquela coisa, a minha educação foi assim, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. A experiência, o local que eu vivi a minha infância, jogava bola, pude, via as situações ocorrerem. Então, você vai aprendendo por observação e vendo pelo medo, não pode ou pode, por certos conceitos. Então, a gente observa muito que, por acaso, quando as crianças, por acaso, minha filha nunca gostou de comer carne, mas ela tem certos hábitos que aprendeu em casa, e o que acontece? Aí ela vai para o local social e, quando ela não tem aqueles mesmos hábitos que as pessoas têm, isso ela é excluída. Então, é importante ter essa significância, você entender o que você está fazendo, porque senão você começa a se isolar. Por acaso, tem certos ambientes que, às vezes, eu prefiro não ir, porque eu não me interajo com aquilo. Eu acho que não é porque eu seja melhor, mas é porque eu não vou ser uma pessoa tão produtiva naquele local, para aquele nível de conversa. Então, se você não andar na mesma manada, você é afastado. Por acaso, hoje você vai dizer, pô, você é maluco, você não come carne, vai para um churrasco. Que é isso? Você é maluco, você não bebe? Eu já fui perguntado uma vez por uma pessoa, como é que você vai para carnaval e curte, agora que eu tenho muitos anos que eu não bebo, como é que você consegue curtir carnaval sem beber, sem cheirar uma lança? Como eu consigo entender? Então, as pessoas têm essa ideia de como você consegue fazer isso? Como você consegue? Acho que tem um pouco de saturação, né? Você tem que ter uma saturação, um entendimento. Até perguntou assim, como serão os avós do futuro? As crianças vão interagir? Eu vejo as coisas com muita positividade. Eu acredito que o que está acontecendo, que no momento, na visão da gente, é ruim, mas é para vir coisas melhores. Acredito que o mundo vai ser melhor. Eu acredito, eu tenho convicção que vai ser melhor. Eu acho que a mudança está tendo, as pessoas estão se abrindo. Claro que não é uma coisa que, se fosse uma coisa unânime, alguma coisa estaria errado. Porque cada um tem um processo de aprendizado, tem seu tempo, a temporalidade é diferente para cada um. A forma que um aprende um movimento
é diferente. Eu sempre falo para meus alunos, o bom professor é aquele que consegue mostrar a mesma coisa de várias formas. Porque só tem uma forma para tomar, eu estou excluindo, eu estou excluindo. Nossa aula mesmo, o jiu-jitsu da gente é um jiu-jitsu bastante inclusivo. A pessoa não precisa entrar para ser competidor, para ser. Eu quero que. Eu vou só citar um fato aqui. Eu já tive um aluno, quando eu tive de academia de musculação, que ele com 50 anos, eu fiz a anamnese dele, chegava para 4 carteiras por dia. E eu ficava assim, poxa, eu vou convencer uma pessoa que tem um cognitivo bom, pela conversa que eu tive com ele, que cigarro faz mal, eu vou perder o aluno. O que é que eu fiz? Os 50 minutos que ele ficava comigo, ele não fumava. Então, eu já estava fazendo uma boa coisa para ele. Então, eu acho que a gente tem que aprender a ser Deus de pequeno, a gente fazer dentro do que a pessoa pede. Você não ir de confronto com as pessoas, que você afasta delas. Então, eu acho que isso faz o aprendizado. É por isso que eu digo que eu aprendo muito mais com meus alunos. Se fosse assim, falar, se tivesse condições, até que eu teria que remunerar eles pelo aprendizado que a gente está tendo, porque é um ofício, é um ofício difícil, mas é muito reconfortante ser esse professor. Porque eu fiz a live com o aluno meu, Diego, um excelente profissional de fisioterapia, e eu digo para ele, rapaz, o melhor retorno que você me deu como aluno não foi as mensalidades. Foi ele, no dia da formatura dele, colocar meu nome e dizer que eu ajudei na formação dele. Para mim, isso teve um peso assim enorme. Isso paga a vida de dedicação. Quando eu vejo um aluno dizer que, até não é mais meu aluno, mas é professor, eu me lembro do que o senhor falava e me ajudou de alguma forma. Eu vi até uma psicóloga falando uma vez que os pais, os responsáveis, nunca devem deixar de mostrar e repetir os valores para as crianças, porque aquilo ela vai estar no subconsciente. E eu sou presença viva. Minha avó nos criava com ditado, dizia, meu filho, você botar comida no seu prato, coma se olhar o dos outros. Quem borra Maria faz em paz em sua casa. Então, minha avó falava isso, e hoje minha mente, com 54 anos, está muito forte. Então, a gente não deve deixar de plantar as sementes boas. Não importa no dia que o terreno vai ficar fértil, mas acho que a gente tem essa obrigação de estar sempre semeando coisas boas. Se você falar alguma coisa ruim, se cale. Procure ser realmente luz na vida das pessoas. Então, eu acho que a importância da gente, que muitas pessoas às vezes entram na profissão de professor, sem entender qual é o objetivo de ser professor. É que a pessoa saia um exímio em língua portuguesa, que ela seja um excelente campeão mundial de jiu-jitsu? Não. Eu quero ajudar no que ele se predispõe, no que ele quer. Então, a fatia que eu der de ajuda para ele já vai ser muito importante. Talvez a minha percepção não seja, ou de outros, mas está sendo muito importante. Nós temos que ser semente na vida dos outros. Como está faltando 15 minutos, eu só disse que ia fazer um momento de meditação. Fique à vontade para aqueles que estão. A gente vai, como falei, a senhora consegue fazer de 5 a 10 minutos, que sobra 5 minutos para se despedir e agradecer para o pessoal que está pacientemente usando a meditação de alguma forma. Todo mundo já meditando, né? Meditando. Então, fique à Essa vontade. paciência. Certo, eu acho que a gente pode fazer 5 minutos, eu acho que já é um bom tempo, né? Então, assim, é importante apenas sentar-se. Quem está na cadeira, eu acho que é a maioria, né? Então, vamos nos colocar de forma confortável na cadeira, né? Colocando os pés tocando o chão, a sola inteira tocando o chão. Vamos organizar, né? Puxar um pouco naturalmente, sem fazer isso nem isso, sem forçar, mas chegar a uma posição natural do queixo, né? Ganhar consciência desse lugar que a gente está. A meditação é esse lugar, né? A gente tem que estar com a coluna ereta, buscar conforto na posição. A gente pode botar as mãos no joelho, já que estamos sentados na cadeira. E vamos fechar os olhos inicialmente, para que a gente ganhe esse nível de presença e consciência do nosso próprio corpo.
Nós vamos prestar atenção na respiração, não tentando interferir nessa respiração. A gente está apenas olhando para a respiração, para o ar entrar e para o ar sair, sem controlá-la, sem manipulá-la, buscando o respirar natural. Você vai observar se sua respiração for curta, você não vai interferir nisso, você vai reconhecer que é uma respiração curta. Se sua respiração for longa, você vai reconhecer que ela é longa, mas sem interferir. Então, é uma atitude, né, que nós vamos agora prestar atenção à respiração e vamos nos tornar a própria respiração, ganhar consciência dessa respiração, acompanhar essa respiração. Então, a gente passa a ser a respiração e a respiração é a gente. Nós ganhamos também a consciência de estar aqui e agora, onde a gente está. Você está em contato com a experiência de estar aqui. Você sabe, você sente que está aqui. E que de fato você existe. Há uma percepção da sua existência aqui e agora. Há um sentimento, uma consciência de ser você próprio, plena e verdadeiramente. Você não precisa de esforço nenhum para ser. Você não precisa sustentar nada. Apenas respira consciente de que você é sua respiração. De que a respiração é você. Acolhe o que vier. Se vier espirro, se vier tosse, se vier, não tem problema nenhum. Você acolhe e continua depois a prestar atenção na respiração. Na sua respiração e no seu estar aqui e agora. Você se identifica completamente com sua respiração, com o processo respiratório. Você já não está mais observando a respiração, você já é a sua respiração. Então, essa conexão com o silêncio. Caso os pensamentos surjam, a gente vai fazer aquela prática. Reconhece pensamento. Você não precisa contracenar com o seu pensamento. Você apenas reconhece pensamento. E volta a sua atenção para a respiração. Caso emoções apareçam, além de reconhecer a emoção, que emoção é essa? É ansiedade, impaciência, raiva, seja lá o que for de emoção. Além de você reconhecê-la, é importante você encará-la, olhar para ela. Você se dá conta dela. E só depois você volta novamente a
sua consciência para a respiração. Você pode, ganhando consciência do seu corpo, se tem algum lugar tenso, você dirige sua consciência para relaxar esse lugar. A meditação não é um lugar de punição do corpo. Você tem que estar confortável para poder você conseguir manter a estabilidade do corpo como uma montanha. Firmar seu elemento terra, que é da imobilidade. É importante perceber também o seu corpo, o calor, o elemento fogo. Corpo, para estar sustentado, ele mantém uma temperatura, uma certa temperatura. Ganhe consciência do calor que seu corpo sustenta, produz. Ganhe consciência também do seu elemento água. O elemento água é um elemento de movimento. Temos no nosso corpo vários líquidos circulando, mesmo quando a gente está imóvel. Então, ganhe consciência do seu elemento água que está circulando no seu corpo. A própria energia circula. Continue a consciência no elemento ar, sua respiração. Você é sua respiração é você. Sem esforço, acolhendo todo o seu corpo. Elemento terra, elemento água, elemento fogo, elemento ar. Pronto. Vou ter que Pronto. ter. Já estava. Tava, agora meu filho me avisou que falta 2 minutinhos. Eu não Pronto. tenho como agradecer a senhora, agradecer a Helena, esse momento tão importante para a gente que a senhora passou, que esse conhecimento que a senhora passou para a gente, essa vivência, retorne para a senhora com muita paz, harmonia, que Deus proteja a senhora e a todos da sua família. Só tenho a agradecer a senhora, a Helena, por ter sido esse veículo de nos conhecer. E espero que quando voltarmos à vida, né? As pessoas dizem voltar à vida normal. Não, a vida normal não pode voltar, né? Voltar melhores. A gente se reencontre. Às vezes a pessoa falou, ó, o normal é normal, o que está acontecendo era o comum. O normal é sermos melhores. Então acredito que seremos melhores e espero que a gente consiga isso. Só falta 25 segundos. Queria agradecer a todos. Lembrar que essa live vai estar no nosso canal do YouTube, nas nossas mídias sociais. Professora, eu só tenho a agradecer a senhora, que Deus lhe proteja
hoje e sempre. Tá Eu joia? também Muito obrigado. Grande abraço a agradeço todos. muito, Ora e ao senhor. E a todos, obrigado pela presença e da gente poder fazer essa troca.